Olá, eu sou o Bispo Manuel e você está no canal Realidade Viva. Eu não quero tratar de um assunto religioso ou obrigatoriamente uma questão de igreja, mas é importante nós termos um entendimento de analisar os fatos. A Bíblia ela é crida como a palavra de Deus no mundo todo. Como eu sempre tenho dito, nos tribunais, a pessoa que vai ser julgada, ela tem que colocar a mão sobre a Bíblia e declarar, jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade em nome de Deus, e ela com a mão sobre a Bíblia diz, juro, independentemente se ela é crente, se é um bandista, se é católico, se é seixonoíta, não interessa, ela tem que pôr a mão sobre a Bíblia e confessar um juramento. Então isso nos faz entender que a palavra de Deus ela tem uma credibilidade sobrenatural. Então vamos lá. Se ela realmente é a palavra de Deus, então nós como seres humanos temos que entender que é o princípio de tudo e fazermos algumas análises para ver se verdadeiramente confere. Então a Bíblia Sagrada, lá no livro de 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Eles vão dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Isso vai ser pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles como ação de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Então, a palavra de Deus fala que nos últimos tempos, eu quero dar ênfase a este versículo, né, que é o capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é apostatar? Se distanciar. Vão abrir mão, vão desistir, vão parar, vão dar ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Porque Deus ele sempre vai revelar sua palavra usando os profetas. Para quê? Quem são os profetas? São aqueles que recebem a revelação da parte de Deus, perdão, para anunciar à igreja a sua verdade. Mas um fato que é de fácil constatação é que a oposição às verdades cristãs cresce nas últimas décadas em uma escala exponencial. Está crescendo demais. Esta oposição à palavra de Deus. E se em anos passados as perseguições e conflitos eram bélicos, eram armas, eram chicotes, eram, enfim, porretes que usavam para bater nos cristãos, que chamavam de canas de açoite, hoje isso acontece de uma forma mais sutil, né? Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização dos comportamentos e práticas contrários à fé cristã. Então hoje é através da comunicação, do diálogo, daquilo que eles apresentam nas redes sociais, a cada dia desmoralizando a palavra de Deus, achando que tudo é normal, natural, eles estão fazendo de tudo para que a palavra de Deus perca a sua essência, o seu poder transformador. Mas isso nunca vai acontecer, porque a palavra de Deus ela é a mesma desde a época da criação até hoje. Ah, mas foi escrito por homem. Não podia ser escrito por um chimpanzé e nem por um marciano. Foram homens que escreveram a palavra de Deus, assim como foram homens que fez a sua identidade, que prova a tua existência. Ah, mas foi um órgão federal que fez minha identidade. E foi um órgão celestial que instruiu e revelou a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela nunca vai perder a sua veracidade. O homem pode inventar o que quiser. Alguns religiosos estão dizendo que ela está ultrapassada, é homofóbica, que não convém com a atualidade, mas ela se renova a cada dia. Então fique com a palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus para a transformação de vida e dar salvação ao homem. Creia na palavra, ela é a verdade que liberta. E crer na palavra de Deus é uma realidade viva.